Hoje eu vou contar o dia em que a sirene dos bombeiros começou a tocar várias vezes. Se tu aí desse lado queres visitar a Áustria, ou se queres viver na Áustria, ou se começaste agora recentemente a viver na Áustria, então acredita, tu precisas de saber sobre isto. Eu gostava que alguém me tivesse contado isto antes. Ou se simplesmente tu gostas do meu canal e queres muito ouvir esta história, então eu agradeço por isso. E este vídeo também é para ti. Então, sem mais demoras, bora lá começar. Imaginem isto, Innsbruck, 7 de outubro de 2023. Eu e a Jay, nós estávamos na sala a jogar na Playstation e de repente a sirene começou a tocar ao meio-dia, o que é algo completamente normal. Eu acho que acontece em vários países a sirene dos bombeiros começar a tocar durante o fim de semana. Então ela começa a tocar durante alguns segundos, depois para e é assim durante todos os sábados ou durante todos os domingos. É algo normal. Então este primeiro alarme, esta primeira sirene dos bombeiros passou despercebida. Nós ficámos, ok, é algo que acontece normalmente. Então o problema foi quando, passados uns minutos, a sirene voltou a tocar. Agora imaginem ela ficar a tocar durante 3 minutos, um toque contínuo. Sempre a tocar, não é aqueles tipo a subir e a descer, é sempre a tocar. E aí eu já fiquei, ok, isto não é normal. O Jay ele foi espreitar à janela o que é que estava a acontecer, se as pessoas estavam a reagir ao toque ou não. Ainda por cima na minha casa eu ouço pelo menos 2 sirenes a tocar ao mesmo tempo, de 2 lugares diferentes, ainda por cima aquilo está tudo sincronizado. Então vocês começam a ouvir num e depois começam a ouvir no outro e apesar de ser um toque contínuo, aquilo é mesmo tudo sincronizado, então ninguém estava a reagir, o toque estava a vir de vários lados diferentes e nós não sabíamos o que é que estava a acontecer. Enquanto o DJ estava a ver se as pessoas começavam a reagir ou não, eu fui ver as notícias, a ver se encontrava alguma coisa sobre este toque da sirene estar a durar tanto tempo. Eu juro que foram os 3 minutos mais longos da minha vida, porque eu procurava, traduzia as coisas e nada. Simplesmente eu não encontrei nada. Normalmente, quando eu digo que vivo na Áustria, a primeira pergunta que me fazem é: Rita, e como é que é viver na Áustria sem falar a mão? Eu acho que depende muito do vosso trabalho, obviamente, mas não é impossível viver na Áustria, pelo menos na minha cidade, Innsbruck, não acho que seja impossível. Mas até aquele dia eu tinha esta resposta. Mas a partir daquele dia a resposta mudou completamente. Porque eu estava desesperada a procurar no Google Tradutor significado das sirenes dos bombeiros na Áustria. Finalmente a sirene parou de tocar. Não havia fumo na rua, não cheirava a nada de diferente, não há neve nas montanhas, então também não era uma avalanche. E eu simplesmente comecei a dizer ao Jay, eu parece que estou a ouvir todos aqueles jogos, todos aqueles filmes, eu parece que estava a ver e a ouvir ao mesmo tempo, em que simplesmente a sirene começa a tocar, as pessoas têm que evacuar a cidade porque está a haver um ataque zombie. E eu depois até comecei a dizer, sabes, aquela sirene, tipo, aquela sirene que nunca para e que parece que está sempre a subir e a descer e várias sirenes ao mesmo tempo. Eu juro, nesse momento a sirene voltou a tocar e aí foi o pânico, porque a sirene voltou a tocar. E ela subia e descia, e eu juro que naquele momento eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero, porque a sirene já tinha tocado ao meio-dia, eu achava que era normal, mas na minha cabeça passou a não ser normal. Ela tocou aquele toque contínuo e agora ela está a tocar vezes e vezes sem conta, tipo, sempre a subir e a descer. O que é suposto fazer? Há bocado eu disse que tinham sido os 3 minutos mais longos da minha vida. Não. Estes sim foram os 3 minutos mais longos da minha vida. Porque a sirene a subir e a descer e estar a ouvir várias sirenes ao mesmo tempo, estes sim foram os 3 minutos mais longos da minha vida. Eu acho que eu achei que a montanha estava a cair, alguma das montanhas estava a cair e por momentos eu achava que estava a haver um tremor de terra, mas eram só as minhas pernas a tremer. Eu normalmente sou exagerada em tudo, mas o Jay ele transmite aquela calma, mas mesmo assim eu sou exagerada e eu vejo logo o fim do mundo a acontecer. O mais estranho de tudo é que as pessoas na rua, elas não estavam a reagir. Era como se simplesmente só nós é que tivéssemos a ouvir as sirenes a tocar vezes e vezes e vezes sem conta. Finalmente a sirene parou de tocar. Finalmente! E depois de tanto procurar,
depois dela ter parado, eu finalmente encontrei uma notícia com a explicação do porquê da sirene estar a tocar várias vezes. Aparentemente na Áustria, em todos os primeiros sábados do mês de outubro, eles fazem um teste de sirenes, em que na área de Tirol, na região de Tirol, são mais de 1000 sirenes sempre a tocar. 1000 sirenes sempre a tocar. Então eu vou deixar aqui o esquema daquilo que eu encontrei, com assim uma tradução automática. E eu não sabia. Eu não sabia da existência deste teste. E eu não sei se fui a única que entrou em pânico com isto, mas eu realmente entrei. Sinceramente, se eu percebia que era meio-dia, meio-dia e um quarto, meio-dia e meia, não. Eu não percebi. Eu, sinceramente, não estava a olhar muito para as horas, eu estava em pânico. Eu não percebi que era sempre de 15 em 15 minutos, ok? Eu não percebi. Então, isso também não ajudou. Ainda bem que eu não encontrei os diferentes significados dos toques aqui na Áustria, porque basicamente aquele toque contínuo que eu ouvi de 3 minutos significa que o perigo está-se a aproximar, é um aviso e as pessoas devem estar atentas à rádio, a algum meio de comunicação que consigam ter uma informação mais detalhada das coisas, do que está a acontecer. Agora imaginem esta pessoa que não fala alemão, estar a ligar alguma coisa, estar a ver alguma coisa em direto e eu não saber o que é que estava a acontecer. Então, se eu já não conseguia procurar nas notícias com o Google Tradutor, imagino o desespero ou ouvir a rádio ou ouvir alguma coisa. Para não falar daquilo que é subir e a descer, que aí é perigo imediato e que eu sinceramente não ia saber o que fazer. Então, até aquele dia, a minha opinião de não é preciso assim alemão, depende do vosso trabalho, depende de muita coisa. Agora aquele dia foi a motivação que eu precisava para aprender alemão. Eu juro que eu entrei em desespero. Eu acho que mesmo assim, se eu tivesse ligado a alguma coisa e tivesse a ouvir as pessoas a dizer está tudo bem, isto é aquele teste que acontece nos primeiros sábados do mês de outubro, todos os anos, eu acho que a minha tradução automática era isto é o fim do mundo, começa a evacuar a cidade. Depois a sirene voltou a tocar, mas naquele momento eu já sabia, então eu reagi como todas as pessoas estavam a reagir na rua. Tranquilamente, normalmente. Eu já sabia do teste. Então eu espero que alguém que esteja a ver este vídeo, se um dia vier para a Áustria e calhar no primeiro fim de semana do mês de outubro, se a pessoa começa a viver na Áustria e simplesmente não sabe da existência deste teste de sirenes, eu espero ter ajudado alguém a não passar pelo desespero que eu passei. Felizmente teve um final feliz, então eu posso fazer este vídeo em tom de brincadeira, mas realmente no momento foi desesperante. Então este foi um vídeo sobre uma história marcante vivida por mim e pelo Jay aqui na Áustria. E eu acho que nós nunca vamos esquecer aquele acontecimento. Eu nunca vou esquecer o meu desespero total, então... Eu lembro-me que quando eu encontrei aquela notícia a dizer que era um teste normal aqui da Áustria, eu acho que não sabia se devia rir ou se devia chorar. Era muita coisa a acontecer, muita coisa a acontecer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero trazer assim mais histórias emocionantes, histórias marcantes, mas não com desespero. Podem ser só histórias bonitinhas em que tenha sempre uma coisa bonitinha a acontecer. Porque esta aqui eu já tive a minha dose de desespero. Tá bom, não, chega. E nós vemos no meu próximo vídeo. Eu nunca sei despedir-me. Eu acho que de repente começo a despedir-me e pronto. Ai, eu odeio despedir.